Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso evento. Hoje com o tema de Neurologia e Diagnóstico por Imagem, a União dos Dois Mundos, trazendo o professor Dr. Ronaldo Casimiro e o professor Dr. Marcos Feliciano. Os avisos, os certificados serão emitidos com prazo de 30 dias, as dúvidas serão respondidas ao final da palestra. Se atentem com a lista de presença, que vai ser disponibilizada no chat, e vocês tentam que inserir a palavra-chave na lista de presença. Hoje também teremos o sorteio, serão 3 cursos introdutórios de fisioterapia e ortopedia veterinária, cedidos pela Mundo à Parte. As regras estão no post do sorteio no Instagram do Geneuro. Hoje também temos o cupom de desconto da fibra cirúrgica, que concede 10% off no site. O cupom é eventos10 e vocês podem usar no site da fibra cirúrgica. Só passando para convidar vocês para a segunda Conferência Internacional de Imaginologia Veterinária, que vai acontecer do dia 14 ao dia 16 de julho, no Centro de Convenções de Ribeirão Preto, com o tema Diagnóstico por Imagem na Ortopedia e Neurologia em Pequenos Animais. Vai ser um evento bem interessante, então eu gostaria de convidar todos vocês para participarem. Apresentando nosso palestrante, Dr. Ronaldo Casimiro, ele que é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná, tem mestrado em Cirurgia Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, fez residência em Neurologia e Neurocirurgia Veterinária na University of Guelph, tem doutorado em Neurosciences no Ontario Veterinary College, é diplomado pelo Colégio Americano de Medicina Interna Veterinária na especialidade de Neurologia, é professor e chefe do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia Veterinária na The Ohio State University, tem o prêmio de melhor professor da graduação e da pós-graduação na Faculdade de Medicina Veterinária da Ohio State University, é coeditor do maior livro de neurologia veterinária da atualidade, o Dewey e da Costa Practical Guide to Canine and Feline Neurology. É presidente da Associação Brasileira de Neurologia Veterinária. O professor Dr. Marcos Feliciano, graduado em Medicina Veterinária pela UFLA, tem especialização em residência médica veterinária em diagnóstico por imagem de pequenos animais e mestrado também pela UFLA, é doutor em Medicina Veterinária e tem 3 pós-doutorados em Medicina Veterinária pela Unesp de Jaboticabal. Atualmente é responsável pelo Laboratório de Imaginologia Veterinária, junto ao seu grupo de pesquisa na FZEA e na Unesp. É docente no programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias da Unesp Jaboticabal e Biociência Animal pela FZEA. É professor doutor da Universidade de São Paulo, USP-FZEA, em Diagnóstico por Imagem. É também autor dos livros Ultrassonografia na Reprodução Animal, Diagnóstico por Imagem em Cães e Gatos, Ultrassonografia em Cães e Gatos e Perinatologia Veterinária. Agora eu gostaria de convidar os nossos palestrantes para iniciarem. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês estão me escutando? Ronaldo, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor Marcos, tudo bem? Tudo bom, Ronaldo? Boa noite, Rayane, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado. Rayane, eu acho que você só coloca mudo no teu microfone, por favor. Tá bom. E aí a gente já dá o início daqui. Obrigado. Pode ficar à vontade. Obrigado. Bom, Ronaldo, agora depois de 7 minutos de atraso, 11 minutos, quero primeiro pedir desculpas em nome da Liga, né? Que eu tenho uma pós-graduanda que é responsável, em nome do Geneuro também, em nome da Universidade de São Paulo. Eu acho que a gente, quando a gente marca alguma coisa, ela precisa ser pontual, e eu peço desculpas para você em relação a isso e a todos que estão assistindo.
e agradecer a tua presença. Não é todo dia que a gente pode contar com uma presença ilustre de um grande pesquisador e professor brasileiro que está morando fora do país, está levando o nome do nosso país para os Estados Unidos, para a Europa, para tantos lugares desse mundão, com muita competência. Uma pessoa que nem você, com o teu sucesso, só serve de inspiração para os nossos alunos, para a gente, e eu só tenho que realmente agradecer. Hoje a gente vai falar de neuroimagem, né? Praticamente o tema é esse, né? Neuroimagem. E faz quanto tempo que você trabalha com essa parte, Ronaldo? Com essa área de neuroimagem? Nossa, bom, primeiro, né? Boa noite a todos, né? Marcos e todos da Liga, e todos os que estão assistindo a gente. E muito obrigado pelo convite. É um prazer, né, falar de neurologia e neuroimagem. Cara, quando é que eu comecei a trabalhar com imagem? Eu comecei mesmo, assim, que eu posso falar, com técnicas de neuroimagem em 96, na verdade. Foi quando, no meu mestrado em Santa Maria, a gente começou a fazer mielografia e minha tese eu usei mielografia lombar, em todos os cães da tese, mas a gente começou a fazer cervical e lombar, e dali é que foi que eu tive, inclusive, várias ideias, né, para estudos, e a minha tese de Santa Maria, mestrado de Santa Maria, eu publiquei na Inglaterra, então, assim, já faz, né, para a molecada nova, infelizmente, a gente já começou a trabalhar com neuroimagem antes de muitos serem nascidos, né? Então já está 27 anos, né, que a gente mexe. Você formou em Santa Maria, Ronaldo? Não, eu formei em Curitiba, no Federal do Paraná, em Curitiba. Quem foi seu orientador lá em Santa Maria? Desculpa a pergunta. Foi o Pipe e foi o Fialho. Começou o Fialho, depois foi pro Pipe, foi meio que uma combinação dos dois ali, né? Eu queria trabalhar com neurologia, né, neurocirurgia, e o professor Fialho, que era para estar, mas ele não estava na época, daí o Pipe assumiu, né, na época que eu fiz o curso para o mestrado, o Fialho não estava lá, né, então começou com o Pipe e depois passou para o Fialho, mas foi meio uma coorientação, mas a gente até foi foi sugerido para mim para não trabalhar com neurologia, né, neurocirurgia, que era muito difícil, muito complicado. Ainda bem que você não quis, né? Ainda bem que você continuou, né? Mas a gente é um pouco teimoso, né? E é capaz de resolver os problemas por conta própria também, né? Então, independente do que aconteceu. Opa, não sei se o professor Marcos acho que sumiu. Não sei se vocês estão me vendo, eu não sei como é que tá a situação, eu não estou vendo nada no chat aqui. Pronto, voltei. Voltou? Tá. Voltei. Não machuquei, não. Caí, mas não machuquei, não. Caiu. Ronaldo, graças a Deus você continuou, né? E você só começou com fera, porque o Pipe, para quem não conhece, pessoal que está assistindo a gente, é um dos grandes pesquisadores na área de ortopedia e tem trabalhos excelentes lá em Santa Maria. Eu não tive a felicidade de entrar lá com ele presente, ele já estava nessa fase dele, né? E, poxa, que bacana. Eu fiquei muito feliz, muito feliz quando eu consegui entrar lá, porque na época ainda, na Santa Maria, não tinha residência, né? Uhum. Então foi o mestrado perfeito, né? Porque não tinha residência, então a rotina da cirurgia e da neuro, a gente da cirurgia a gente dividia, e eu comecei já me aventurar mais e mais na neuro, e por ser só eu da turma de mestrado ali que tinha interesse, a gente começou a receber os casos, e não, foi muito bom, muito feliz. Até aproveitando essa questão da rotina que você comentou, na sua universidade hoje, qual que é a importância da rotina da neurologia e qual que é a importância da imagem dentro dessa rotina da... Tá caindo o troço. Eu não sei se tá caindo para mim ou se tá caindo para todos vocês.
dependendo, alguém me escreve aqui do... Sei lá, me informa se isso é... Deixa eu pegar o celular aqui, o que está acontecendo, se está caindo para todo mundo ou se está caindo só para mim. Deixa eu ver aqui. Pronto, voltando. Tá caindo em tudo ou está caindo só para você? Está caindo e voltando para todos. Esquisito, porque não é internet. A internet tá boa hoje aqui. A internet aqui de casa é boa, mas vamos lá. Qualquer coisa, o pessoal que está tomando conta do chat, fiquem atentos. Eu estou caindo e aí entra, vocês colocam de volta, por favor. Então, Ronaldo, qual que é a importância da rotina da neurologia hoje? Como que é essa rotina? E a imagem, dentro dessa rotina, qual que é a importância dela para vocês? Na verdade, a parte de imagem, né, ela é extremamente importante para a neurologia, independente de onde a pessoa trabalha, né, para ser bem sincero, assim, né, e todas as modalidades de imagem, viu, que fique bem claro isso, assim. Para quem não sabe, quem chegou agora, que eu sou professor, né, aqui na The Ohio State University, entre a segunda e a terceira maior universidade pública dos Estados Unidos. O hospital veterinário daqui é um dos poucos hospitais veterinários que estão em capitais das universidades americanas. Tem 33 faculdades de veterinária, mas muitas ficam em cidades pequenas, né? Tipo, uma cidade de 60 mil habitantes, 100 mil habitantes. Columbus é uma cidade de 2,3, 2,4 milhões de habitantes. É a capital do estado de Ohio. Bastante gente. Então, assim, a gente está numa cidade grande, num estado muito populoso, né, o estado de Ohio. Então, 2 horas ao norte fica Cleveland, 2 horas ao sul fica Cincinnati, Washington, capital, né, Washington, D.C., fica 6 horas aqui, 6, 7 horas, 6 horas e meia, Nova York, 8, 9 horas, Filadélfia, 7, 8 horas. Então, eu estou falando dessas cidades porque a gente recebe casos de Nova York, a gente recebe casos de Filadélfia, a gente recebe casos de Chicago, caso de Detroit, caso de Chicago fica 6 horas aqui, né, mais para o oeste. Sim. Então, a gente não só, não recebe só casos daqui, não, recebe casos de uma área, tipo, uma distância, eu diria, de mais ou menos 9, 10 horas de carro. E eu estou aqui há 15 anos, eu vim para cá em 2008, então agora, esse mês de julho, faz exatamente 15 anos que eu cheguei aqui, dia 20 de julho, e o serviço, né, eu vim para cá sozinho, e o serviço não existia, a gente restabeleceu o serviço, hoje a gente está com 3 professores na parte de neuro, 4 residentes, estamos contratando um 4º professor, e só para neurologia e neurocirurgia, viu? Então, bacana. Só neurologia e neurocirurgia, né, vão ser 4 professores, 4 residentes, 2 enfermeiras, então 10 pessoas no time, né? E a casuística nossa é muito grande, eu nem sei qual é o número atual, mas deve estar em torno de 1.500 casos por ano. E não sei falar o percentual desses que a gente faz imagem, mas para você ter uma ideia, hoje foram 3 ressonâncias, uma tomografia, 2 líquors, e eu nem sei quantas radiografias, mas eu acho que pelo menos 1 ou 2. Tá? E antes eu vir para cá, agora, né, para esse papo nosso, eu terminei a ronda clínica, né, a discussão do dia com os alunos residentes, e eu estava trabalhando, pena que eu não trouxe, a gente tem uma coluna vertebral, né, que fica no arame, essa coluna vertebral no cachorro de grande porte, e eu estava trabalhando com os alunos exatamente na interpretação radiográfica de um não um dog de Bordeaux, é um cane corso, acho que é cane corso que fala em português? Cane corso. Um cane corso de 6 meses de idade, que com ataxia dos 4 membros, tetraparesia e ataxia proprioceptiva, que a gente tirou radiografia, tinha alterações radiográficas extremamente óbvias, assim, muito, muito sugestivas da forma óssea de espondilomielopatia cervical,
cachorro tem sinais desde os 2 meses de idade. É algo bem raro, bem incomum, mas eu estava trabalhando com os alunos exatamente no sentido disso. Você pega um caso de neuro, então a gente acha, não, tem que fazer ressonância. Dá para trabalhar com neurologia com todas as modalidades de imagem, desde que a gente entenda as vantagens, desvantagens e limitações de todas elas. Sim. Santa Maria, que a gente estava falando, Santa Maria é uma escola excelente. Santa Maria não tem nem ressonância nem tomografia. Sim, a gente só tem lá o exame radiográfico e o ultrassom. E funcionava super bem. A rotina de neuro lá é uma rotina muito boa. A gente tinha mielo quase todo dia. Isso em Santa Maria, você fala? Sim, em Santa Maria. A gente tinha mielo direto lá. Mas em Santa Maria, em Londrina, na UEL, outra baita na faculdade. Em Palotina, antes, quando eu falei que veio para cá em 2008, eu estava em Palotina até 2008. Né? O Nesp de Jabuticabal, a gente só tem o exame radiográfico, mielografia. Você trabalha com se você só tem um aparelho de raio-x, você vai trabalhar com radiografia e mielografia. Você fala, mas aqui você não faz mais. Realmente, aqui a gente faz muito pouco, porque a gente tem tomógrafo e tem um aparelho de ressonância. Sim. Mas amanhã mesmo, 8 horas da manhã, a gente tem seminários nos tópicos. Nossa, a gente vai falar nos próximos, aí, sei lá, 12, 14 semanas, sobre a parte de neurodiagnóstico. E o tópico amanhã vai ser mielografia. Então, assim, vai discutir mielografia. Por quê? Porque você tem que entender, tipo, exatamente quais as vantagens. Um dos alunos estava me perguntando agora à tarde. Então agora a próxima etapa é mielografia. Eu estou tentando explicar exatamente as vantagens e desvantagens, que agora, né? Eu até comentei isso com ele hoje. Eu falei, a gente já publicou, né, foi parte da minha tese de doutorado no Canadá, né? Publicação, estudo clínico, tudo. A gente publicou em 2006, né, então 17 anos atrás, o primeiro estudo comparativo entre mielografia e ressonância. Lógico que a ressonância é melhor. A ressonância permite a gente ver a medula espinhal. Mas, tipo, não é aquele fim do mundo, que nem de 18 cães que a gente fez os 2, mielografia e ressonância, teve 3 que a gente teve uma discrepância grande. Então, quase 20%, mas 80% deu certo. Então, assim, você não tem mais nada, você vai falar, não vou fazer isso aqui porque não serve. Ué, serve. Você tem uma sensibilidade diagnóstica de 80%, sensibilidade diagnóstica de 80%, você está, para qualquer teste diagnóstico, excelente, né? Então, não, tá perfeito. Então, assim, eu acho que até a chave disso tudo, Ronaldo, eu fui professor de semiologia também, né? Eu acho que a chave disso tudo é a gente fazer um exame neurológico muito bem feito, para poder direcionar, dentro daquilo que a gente tem na nossa rotina, qual a melhor técnica de imagem que a gente vai utilizar. Que nem você comentou, o exame radiográfico, ele é o que a gente tem aqui, ele pode ser muito bem utilizado, associado a um exame neurológico adequado. Isso aí e aí, assim, é um ponto excelente que você traz, porque é muito... Tipo, o caso de ontem, uma emergência de ontem, que eu mesmo examinei ontem, era beirando 6 horas. Tá? Você perguntou da rotina nossa, né? A rotina nossa só fecha, 24 horas, 365. Maravilha. É muito diferente dos hospitais veterinários de universidades no Brasil, né? Eu fui professor por 11 anos aí, eu sei. Aqui não fecha. Porque, assim, a grande diferença, para todo mundo que está ouvindo, eu não sou professor nos Estados Unidos não é professor de dar aula. Eu, no momento, esse ano, provavelmente, eu vou dar 10 horas de aula. Ponto, acabou. Eu não tenho mais que 10 horas de aula na sala de aula. Mas o que eu tenho são 5 alunos comigo no rodízio de neurologia, e eles estão com a gente desde a menina que está com 2 pacientes internados vai chegar aqui amanhã às 6 horas da manhã. Tá? E ela tem um outro que ela talvez vai pegar. A gente está com... sei lá, 7 pacientes internados, tem mais 2 ou 3 emergências que podem ser transferidas para nós, tem um cachorro paraplégico que está para chegar, que já está na lista ali das emergências aqui no serviço de emergência, que a minha residente está esperando o cachorro chegar, e dependendo, assim que eu terminar aqui, eu vou ter que ver o cachorro, talvez vai operar hoje à noite, talvez vai operar amanhã cedo, se for, no caso cirúrgico, mas assim, não para, a gente está trabalhando o tempo inteiro, mas por que eu estou comentando essas emergências tudo? O caso de ontem, o caso do cachorro chegou não andando, com quadro vestibular muito severo,
faço o exame, né? A interna. Aqui também tem esse negócio do interno. Interno é tipo residente do primeiro ano no Brasil, assim. O interno é uma coisa bem importante na América do Norte, mas não existe no Brasil. E na Europa tem, mas no Brasil não tem internato. A interna examinou ele e estava indo por um caminho porque o exame neurológico dela, na verdade, não foi bem feito. O menino também começou semana passada, não estou criticando, estou só falando. Tanto que a aluna, no caso, fez o exame hoje cedo também. Eu falei, não olhem o meu exame, né? Porque eu já tinha documentado o exame. Não olhem o meu exame, faz seu exame. Ela fez, foi igual aos achados da interna. Daí ela falou, olha, por que eu não consigo ver as coisas que você viu, né? Aí, hoje de manhã, assim que terminamos a ronda clínica, eu fui lá com ela, ela e uma outra aluna para ajudar a segurar o caso, e as duas ensinando técnica de propriocepção direitinho, técnica de palpação de coluna. Então, assim, isso é que eu sou professor disso, professor clínico. Eu estou aqui Sim. desde as 7h30 da manhã e eu estou aqui agora 6h30 da noite. Ontem eu saí daqui 6h30, hoje eu não sei que horas que eu saio. Eu estou na rotina clínica atendendo o bicho desde as 7h30 da manhã, que não 7 internados, estou passando, estou vendo tudo isso aqui. Então, assim, o dia inteiro a gente está junto com os 5 alunos por 2 semanas, que é uma disciplina de neurologia clínica, que é o quarto ano inteirinho só clínico. Então, os alunos, eles são avaliados, eles reprovam nessa disciplina de neurologia clínica, se não mostrar um bom desempenho, se não aparecer aqui para cuidar do paciente, que tem que ser cuidado amanhã até as 7h30 da manhã, tipo, furou 2 vezes, está reprovada. Tipo, não tem conversa. Tipo, isso aqui é patient care, né? A gente está falando de paciente. Membro da família de alguém, coisa seríssima. Alguma coisa aconteceu, eu cheguei atrasado. Aconteceu uma coisa séria, sim, 1 vez, 2, acabou. Então, assim, é bastante diferente do Brasil nessa parte. E como o hospital não fecha 24, fica aberto 24 horas, né, 365 dias, o que a gente tem disponível o tempo inteiro em termos de imagem? A gente tem a radiografia, né, e a gente tem a tomografia. Nem a tomo, nem a radiografia, nem a tomografia fecham todos os casos. Em alguns casos, você precisa fazer a mielografia, mesmo com a tomografia, para fazer a mielotomografia, né? Sim. Isso é feito, não é feito com rotina grande, mas é feito, sim, quando os casos precisam. Inclusive, o menino, no residente segundo ano, que vai apresentar amanhã cedo, ele estava falando, eu tive que fazer uma mielografia, uma mielotomografia meia-noite. Poucos meses atrás, meia-noite, né? A tomografia não deu nada, precisava fazer, foi fazendo mielografia meia-noite. Então, assim, todas essas técnicas, de novo, tem vantagens, indicações e limitações. A gente trabalha com o que tem. A ultrassonografia transcraniana vocês nem precisam fazer, né? Tem a tomografia e ressonância, nem precisa, né? Não faz. Aqui a gente ainda, no Brasil, a gente ainda tenta buscar como uma alternativa, né? Como a gente não tem essas técnicas avançadas, às vezes a gente acaba buscando. Quando eu cheguei aqui na USP de Pirassununga, a gente pegou um caso que eu peguei uma possível síndrome de Chiari, vi certinho um acúmulo de conteúdo na cisterna, com uma protusão da estrutura medular, e se eu tivesse a ressonância ou tomografia, poxa, eu não precisava sofrer com o transdutor na calota craniana, né? Mas é assim. Ô, Ronaldo, você comentou uma coisa importante, até a gente está dentro nessas novas diretrizes aqui do ensino brasileiro, com possível internato. E acho que vai ajudar bastante, sabe? Os alunos estarem dentro do hospital nesse último ano para poder viver isso que você está falando. Até porque, que nem você falou, a tua aluna fez o exame neurológico, mas ela precisa de tempo para poder chegar a ter segurança. Exame neurológico não é uma coisa fácil. Não. A gente acha que basta ver o animal com paresia, já está sabendo o que o animal está apresentando. Não. A gente tem diversas doenças que podem causar alteração de deambulação, postura, entre outras coisas, né? E também, da mesma forma, quando a gente fala de imagem, e aí puxando para o meu lado, a gente tem diversos achados que podem também ser inespecíficos para aquilo que a gente está enxergando, né? Então, vamos falar da síndrome de Wobler. Joia, a gente tem lesão cervical. Na técnica de imagem, a gente vai ter alguns achados característicos, mas a gente pode ter outras doenças como diferenciais. E aí,
que o conhecimento clínico, que o conhecimento neurológico, a gente utilizando de outras técnicas de imagem, não só o raio-x ou raio-x contrastado, a gente consegue fechar direitinho, né? Mas é importante, né? Então, falando dessa parte de imagem, nunca esquecer, né, que todas as modalidades de imagem, do mesmo jeito que o Liquor e tudo isso, são técnicas de métodos complementares por diagnóstico, né? Então, assim, que nem falando a parte do Wobler, só citando como exemplo, trabalho nosso, mas pode citar qualquer outro, né? 25% de Dobermans normais, então a gente, parte dos trabalhos nossos que a gente fez lá no Canadá, foi fazer estudos só sobre o que é normal. Sabe? A gente acha que a gente não tem que entender a patologia, tem que entender a doença, tal, mas quanto que a gente sabe do que é normal mesmo? Então, fizemos ressonância em 16 Dobermans normais. Quantos dos 16 Dobermans normais tinham protrusão discal? 100%. 100%. Não teve fator racial. Um Doberman saudável, exame neurológico normal, sem protrusão discal, a ressonância de alto campo. Quantos por cento que tinham compressão na medula espinhal? 25%. 25%. Estava falando disso, dei palestra no Congresso do Colégio Americano de Neurologia, na UACVIM, agora, quando foi? 3, 4 semanas atrás, aqui nos Estados Unidos. Estava mostrando esses dados. Tipo, de novo, né? Já publiquei eles em 2006, mas mostrei de novo, porque, obviamente, o pessoal mais novo não sabe, né? O trabalho de 2006 hoje em dia é considerado velho, né? Mas ninguém vai repetir um trabalho com quem que vai reanestesiar 16 cães normais para fazer isso aí. Ninguém vai. Então, assim, você tem estudos, né, de cães normais, principalmente, estabelecer padrões de normalidade, que você tem que voltar na literatura mais antiga, né? Não, 17 anos eu até não acho que é tão antiga, mas 30, 40, 50 anos atrás. Então, assim, eu até gosto, né, quando eu vou falar para cirurgiões, por exemplo, palestra para um grupo de cirurgiões, sei lá, eu fui convidado para a Austrália. A palestra lá na Austrália para o grupo da radiologia, convidado pelo grupo da radiologia, propriamente dito mesmo, mas aí teve lá uma palestra que pediram para eu dar para o grupo da cirurgia. O grupo de cirurgia estava tudo no congresso, tinha salas diferentes, falando, você não pode dar uma palestra na sala para o pessoal da cirurgia? Dou. Uma coisa que eu gosto de botar, tipo, eu boto aí uma ressonância desses Dobermans, mostro lá a compressão e pergunto, que cirurgia que você vai operar? Que cirurgia você faria para esse caso? Faz isso, para fazer aquilo, para extração, para aquilo. Essa ressonância seria um cachorro normal. E é um fator racial, né? Não, é um fator racial. Mas a gente já fez tudo com dog alemão aqui, achou a mesma coisa. Mesma coisa? Você não pode olhar a imagem e falar que o diagnóstico é A, B ou C baseado na imagem. Sim. Você tem que ter a clínica, o histórico, a clínica, e aí a imagem para te permitir fechar o diagnóstico, mas você não pode ignorar o resto. Tanto é que, tipo, eu sei disso para os colegas nossos radiologistas que reclamam muito que tanto de caso que é requisitado, que não vem um histórico correto, que não vem os achados do exame físico, exame neurológico, exame ortopédico, seja lá o que exame, porque sem isso daí, ele é montar um quebra-cabeça. Você está montando um quebra-cabeça sem todas as partes dele. Sim. Então, precisa ter os dados clínicos, né? Você estava comentando de Chiari. Qual o percentual de Cavalier King Charles Spaniels normais com siringomielia? 70%. E aí não é um estudo feito, tipo, eu falei do meu estudo com 16 cães, um estudo meio, tipo, vamos falar, um estudo meio safado, tá? Um estudo com um número baixo, 16. Esse estudo, os colegas da Inglaterra, quantos Cavaliers King Charles normais? 555. Caraca, é um baita de um N, ninguém pode reclamar de N. 555 cães normais, completamente normais, foram verificar a prevalência na raça, para questões de raciais, né, para cruzamentos, aí, seleção genética, e falaram, não, o British Kennel Club pagou para todo mundo que quisesse fazer ressonância fazer na faixa. 555 cães fizeram. Qual a prevalência de siringomielia? 70%. Dá para olhar na imagem de um cachorro com siringomielia e falar que é o diagnóstico? Não. Quem faz isso faz por ignorância. Tem que associar. Você tem que ter a clínica. Então, você tem que saber várias anormalidades, sejam ressonância, não interessa, radiografia, tomo e ressonância, são vistas em percentual alto
determinadas doenças em cães normais. Então, são achados de imagem. Sem a clínica, um achado de imagem não tem relevância para a clínica do paciente. Então, Sim, sim. Muito importante, inclusive, né, para o pessoal mais novo, quanto melhor a modalidade de imagem, então, assim, a gente está falando desde radiografia até ressonância. O que acontece quando você sobe a qualidade da imagem? Né? Aqui a gente tem qualidade de imagem, talvez a mais alta que possa existir no meio veterinário, em qualquer faculdade, qualquer hospital veterinário do mundo. Uma ressonância de 3 Tesla. Não tem, do ponto de vista clínico, nenhum hospital veterinário do mundo que tenha na rotina um aparelho de ressonância acima de 3 Tesla. Não tem. Tá? Isso é fato, não tem. Então, deve ter uns 5 no mundo inteiro que tem ressonância de 3 Tesla, padrão 1,5. O que acontece quando você começa a subir? Você tem uma ressonância de baixo campo, você tem uma ressonância de 1,5, aí você tem ressonância de 3 Tesla. Ou você tem uma tomo mais limitada e uma tomo de 128 canais. Quanto maior a resolução desses métodos, mais alterações a gente vai ver a imagem. E aí o que acontece? Mais conhecimento você precisa ter, né? Porque você vai ver mais. Então, em vez de você ver 3 lesões, você vê 10. E mais cuidado, porque entra nisso que você acabou de comentar. Não qual significa que é relevante? Então, você está vendo 10 problemas. Vai operar os 10. Não vai operar os 10. Dá para resolver os 10? E se são 3, 4 doenças completamente diferentes que você está vendo na mesma imagem, qual que é responsável pelos sinais do paciente? Aí é que entra a capacidade de clínica, dessas coisas, de juntar bem essas peças do quebra-cabeça. Então, assim, eu fico muito feliz até do congresso, né, que vai ter semana que vem, a gente vai abordar isso daí, né, tentar falar dessa parte eu fico muito agradecido também pela oportunidade, né, de poder falar, né, porque você falou, quanto tempo? 27 anos que eu trabalho com imagem. Tipo, não sei quantos trabalhos eu tenho publicado na parte de neuroimagem. Sei lá, 70. Desde mielografia até... Tem trabalho... Até raio-x, até ressonância, e vai. Eu estava falando com o meu residente hoje. Eu peguei e falei, você sabe o trabalho de mielografia que a gente publicou? Porque é um trabalho de mielografia, sei lá quantos anos atrás, com 503 casos com mielografia. 503. Então, assim, tipo, na residência nossa a gente fazia muito. Né? Então, é uma coisa que esses métodos são fantásticos, né? Quanto mais o nível, melhor, mas é muito importante entender como você precisa ter um lado clínico muito sólido para isso. Por isso é que, já 2, 3 anos atrás, sei lá quando, a gente começou a oferecer um curso de neuroimagem clínica, né, que é um ministro daqui dos Estados Unidos, né, para o Brasil e para o mundo inteiro, com o objetivo exatamente de, sabe, trabalha com tomo, trabalha com ressonância, trabalha com esses casos, mas tudo com o pé na clínica. Então, você vai interpretar as imagens, mas você só vai conseguir interpretar, fechar direitinho o caso, se você pegar bem firme a parte clínica, interpretação, então o vídeo do caso, tudo. Então, a gente tem toda a parte teórica, mas tem muita parte prática, né, de interpretação dos achados de imagem, todas as modalidades, né, em relação à clínica do caso. E só mudando de assunto, mas só um ponto que eu quero comentar. O internato, do jeito que eu acho que você comentou, que é a ideia de fazer no Brasil, é bem diferente daqui. O interno... Sim, é o começo, a gente tem que começar. Então, mas o interno aqui, ele é depois de formado. Sim, aqui vai ser no 9º período. No último ano da faculdade. Isso, no último período. Não, porque talvez o internato aqui seja o que é o tipo rodízio clínico aqui, sabe? Mas aí, assim, tipo, até para o pessoal que vai falar de estágio, viu, gente? Não, de vez em quando eu recebo pedido de estágio e o pessoal manda pedido de estágio para mim escrevendo em inglês. E na maioria das vezes pede o estágio, falando em estágio como internship, que seria, acho que, internato, né? Então, por isso a confusão. O internship aqui já é algo depois que você se forma, né? Então, já é uma formação uma formação clínica geral que passa pelo hospital, então vai passar por, 10 áreas no hospital, vai ficar bastante na emergências internas, mas roda na neuro, roda na cardio, roda na cirurgia, roda na medicina interna, um monte de áreas. E aí, depois daquele internato geral, a pessoa vai aplicar, né? Não depois, no meio, né? Vai aplicar para conseguir uma residência nas áreas específicas. Hoje em dia, a residência aqui na América do Norte é extremamente competitiva. Então, já uns 10 anos atrás, ou mais ou menos, o que começaram a fazer é que
a internatos em áreas específicas. Então, tem vários... A pessoa faz um internato geral e depois vai fazer um internato em neurologia. Vai fazer um internato só em cirurgia. E talvez tem que fazer 3 internatos para conseguir uma residência, sabe? Tipo, é algo assim. Então, uma pré-residência, né? Exatamente. É você subir o teu nível máximo que for possível para você conseguir entrar no programa de residência aqui. E é bem diferente. Ronaldo, isso é excelente, né? Eu acho que o Ronaldo caiu. Não, voltou. Não, voltou, travou. Mas isso é excelente, né? Porque a pessoa ela entra no processo de especialização dentro da rotina, né? Que é o que a gente precisa disso. Não adianta fazer uma especialização e ficar dentro de uma sala de aula se você não pega caso clínico, se você não pega o dia a dia, se você não pega coisa diferente, se você só está sentado escutando o professor falar. Não, você tem que estar com a mão na massa e lá o dia inteiro vivendo essa especialização, né? E você comentou da conferência, e aí eu vou já perguntar um negócio para você, que é uma das palestras que você vai dar para a gente, sobre discopatia. Tá. Eu, há uns 5 anos atrás, eu entendia discopatia de uma maneira diferente. E aí surgiu a tua palestra, dentro do diagnóstico por imagem. Eu acho que dentro do grupo de diagnóstico por imagem, todo mundo começou, que legal, olha como que agora está sendo classificada a questão da discopatia, o Ronaldo está comentando lá nos Estados Unidos. Fala um pouquinho para a gente de discopatia, diagnóstico por imagem, dentro daquilo que você trabalha e daquilo que tem de novidade. Mas não fala tudo, não, deixa para a conferência. Não, vou tentar ser breve, até porque não dá para cobrir tudo, não. Assim, o clássico, tá? Que a gente fala de discopatia. O que é discopatia aqui? Como você aprendeu, como aprendeu? Eu não aprendi nada, não tive uma aula de neuro na faculdade, mas você ouvia falar, né? É o quê? A clássica, que é o que mais gente vê mais aqui, assim, tipo, todo santo dia tem, é o cachorro com paralisia aguda, o cachorro que fica paralisado de forma aguda. Geralmente, o cachorrinho que está vindo agora à noite, um dachshundzinho, agora teve uma praga do bulldog francês, né, que explodiu no mundo inteiro, que é raça número 1 nos Estados Unidos, agora, assim, mas ainda assim, muito dachshundzinho, bastante bulldog francês, que estava normal, pulou do sofá, ficou paralisado, ou paralisado, mas paraplégico, uma paraparesia não deambulatória, por aí. Isso daí, geralmente, é secundária extrusão do disco intervertebral, tá? Então, imagina que o disco é tipo um donut, né? Usando um exemplo bem americano. Então, a geleinha dentro ali se rompe, né? O anel, tipo, o círculo se rompe, e aquele material gelatinoso faz uma compressão, que normalmente ele não é mais gelatinoso no momento da compressão, no momento da extrusão. Então, uma extrusão causa sinais agudos. Aqui na América do Norte, se criou, né, há décadas, a cultura que paraplegia aguda secundária à extrusão do disco intervertebral deve ser feito o tratamento cirúrgico de emergência. Então, terça-feira foi feriado, terça-feira a gente estava operando o cachorro paraplégico com extrusão do disco, um dachshundzinho também, fim da manhã, começo da tarde. Talvez vai operar um hoje à noite. Na hora que chega paraplégico, se está paraplégico, nem uma função motora, ele vai ser operado. Esses casos, 90% deles dá para ver bem a lesão na tomo, tá? Vai ter 10% que não é tão claro, principalmente os cães mais idosos, não condrodistróficos. Aí vai precisar de mielotomo, vai precisar de ressonância, e não adianta chorar e falar que vê todos os casos, isso não existe, isso não é, de forma alguma, apoiado por dezenas de trabalhos científicos e milhares de casos. Isso é assim, quem fala isso, sei lá, quais razões tem para dizer tal coisa. Mas a tomo vai permitir fechar em torno de 90% dos casos tranquilo, e como o primeiro teste de primeira linha, tranquilo, e é o que a gente mais faz. Tomógrafo que a gente, pra você ter uma ideia que o tomógrafo que a gente faz uma tomografia da tórax lombar do cachorro de pequeno porte em 5 segundos. 5 segundos. Nossa, maravilha. 5 segundos, é isso. Tanto que muitas tomografias... Nem anestesia, nem seda. Coloca, ele respirou, já tirou. Dá para fazer tomografia, dá para o paciente sem estado crítico, uma criança encefálica, a tomografia feita sem nada. Os muitos paraplégicos agudos, se amanhã cedo chega, tem 3 paraplégicos, vai ter que definir tipo, quem vai para tomo, quem vai para ressonância. Dependendo, a gente só bota na tomo, né, como se fosse, tipo, dá para fazer 3 tomografias em meia hora, um atrás do outro, assim, e aí o que não achou vai para ressonância. Então,
A tomo é muito boa pela rapidez, pela disponibilidade e ajuda tranquilo. É o que a gente mais usa como primeira linha aqui, assim, principalmente no caso clássico, tá? E que a gente tem que correr rapidão. A ressonância fecha em 100%, vamos dizer, tá? Os estudos ficam 98,5%, 100%. Demora, né? A ressonância mais rápida que você vai conseguir fazer. Quer dizer, agora a gente está trabalhando já em protocolos de 3D, né, tridimensionais, que dá para fazer uma ressonância em 10 minutos, 15 minutos, mas normalmente a gente está falando aí em torno de 20 a 30 minutos, mas tem protocolos que a gente está desenvolvendo agora que é para conseguir ver tudo em 7 minutos. Nossa, que maravilha. Protocolos tridimensionais. Isso só é possível em ressonância de alto campo, né? Mas nem tá, a gente não está finalizado esses protocolos, ainda não estão finalizados. Então, mas isso é para, vamos dizer, a extrusão, a causa mais comum de paraplegia aguda em cães. É isso, assim, tipo, paraplegia aguda secundária à extrusão de cinta vertebral. Aí tem a forma crônica, que eu já fui operado em hérnia de disco, tá? L4, L5. O que eu tive? Eu tive uma protrusão muito severa, talvez uma extrusão, mas mais para protrusão mesmo, uma protrusão anular, anulofibroso, que é o que a gente vê mais, aqueles sinais crônicos e progressivos num cachorro de 7, 8, 9, 10 anos de idade, geralmente cachorro de grande porte, bastante chihuahua, cervical, mas assim, algo lento e progressivo, que a maioria das pessoas acha que é tudo displasia, acha que é problema ortopédico, e tem lá as protrusões discais, tá? Geralmente a gente não fala em uma, tá falando de 2, 3, 4, 5. Então, assim, enquanto a gente opera quase todo dia extrusão discal, paraplegia aguda, quadro agudo, a gente, digamos que raramente opera os crônicos, porque tem várias modalidades que podem ser consideradas, são cães idosos, com comorbidades e outras coisas. Essas duas formas, a extrusão e a protrusão, já foram definidas 71 anos atrás. O Dr. Hansen, em 1952, classificou extrusão e protrusão. Teve avanços depois aí, agora a gente já sabe até a mutação responsável por isso, um monte de coisa, mas essas são as formas básicas. O negócio da ressonância de alto campo, o que aconteceu? A gente começou a ver casos que não encaixavam em nenhuma dessas duas formas e alterações discais observadas em discos que não estavam degenerados, né? Porque, em princípio, o que acontecia? Tanto na extrusão quanto na protrusão clássica, tinha que ter degeneração, tá? Degeneração. Porque hoje em dia a gente sabe que é degeneração condroide precoce ou degeneração condroide tardia, não tem mais aquele negócio fibroide, tá? É tudo condroide, mas tem um processo de degeneração. Aí, o que acontece quando você tem um quadro discal sem degeneração? E a gente começou a ver. Aí a gente começa a ter formas que algumas pessoas chamam de tipo 3, que na verdade não existe, porque o Dr. Hansen não classificou nada como tipo 3, né? Tipo, 1 e 2 e ponto. Mas é uma forma não compressiva, uma extrusão não compressiva de disco, que, assim, você precisa realmente de ressonância para caracterizar ela, ressonância de alto campo, de preferência. E na mielotomo, você imagina, mas não dá para bater o martelo mesmo. Tomo simples não vê nada. E aí tem uma outra extrusão. Eu só estou focando nas 4 formas mais importantes, vamos dizer. Né? Tem mais. Mas, então, duas clássicas e 2 mais novas. E a extrusão do núcleo pulposo hidratado, o que eu comentei do gel aqui no meio do donut, né? Que quando eu falei, quando ele faz a extrusão, geralmente não é mais gelatinoso, ele já é um material degenerado, com tipo, por isso que fala, você olha na radiografia e fala, o disco está calcificado, então tem calcificação mesmo, tem mineralização, mas tem situações onde aquele material nuclear, ele está completamente saudável e hidratado, e ele sofre a extrusão do material normal do material hidratado, então essa extrusão do núcleo pulposo hidratado. Essa é, tipo, bem fácil de caracterizar na ressonância, tem padrões bem clássicos para a gente observar, e tem essa na tomo, dá para você ter uma ideia, na mielotomo, mas na tomo simples, não, assim, mas na mielotomo, talvez até na tomo com contraste, dá para você ter meio uma ideia que é isso que está acontecendo, tá? Mas na ressonância que está bem caracterizado, bem publicado, bem definido.
Essas formas novas, elas têm tanto o diagnóstico, como eu falei, muito mais ressonância, né? A tipo 3, a AMP, né, que é a não compressiva, essa tomo realmente não ajuda, né? Tomo simples. E os tratamentos são bastante diferentes das formas da 1 e 2, né? Então, só para dar um geralzão, assim, tá? E só para a gente finalizar, que aí a gente já vai para as perguntas, né, para a gente terminar no horário. Para esses casos, a técnica de imagem ela é sensacional e é extremamente importante para o prognóstico, até antes da cirurgia. Então, até para a gente poder classificar e falar, não, o prognóstico é esse, é reservado, não, o prognóstico é esse, é desfavorável, juntando com a clínica do paciente. Sem técnica de imagem, não tem como a gente chegar num prognóstico adequado para o nosso paciente, certo? A principal, porque assim, a questão do prognóstico, ela depende do diagnóstico, né? Então, se a gente está falando, vamos falar da extrusão do disco, né, que é o mais importante, você tem alterações, né? Por exemplo, o pessoal até medo de falar isso aí, porque se começar a fazer muita pergunta de mielomalácia, eu já falo que eu não vou responder, não. Vou dar uma palestra até no PetVet em agosto aí sobre mielomalácia. Eu não aguento mais receber perguntas de mielomalácia na minha vida. Então, assim, botei como nunca dei uma palestra de mielomalácia. Tem um vídeo que eu gravei no nosso Instagram aí, depois quem quiser vou dar uma bisoia lá, um vídeo super popular, Neuronaldo 1 aí no Instagram, que eu gravei um videozinho sobre mielomalácia, mas assim, ainda assim, toda semana eu recebo perguntas de mielomalácia. Então, vou dar uma palestra de 1 hora de mielomalácia no Congresso PetVet em agosto. Mas existem características bem claras de mielomalácia na ressonância, isso está bem documentado, mas também na mielografia. Tá? Então, assim, a mielografia não sei, não tem, tá, tem trabalho, Diane Lu publicou já, não sei quantos anos, 15 anos, mais ou menos, quais as alterações que a gente pode esperar ver sugestivas de mielomalácia na mielografia. Tomo simples não tem nada, viu, gente? Só se alguém me pergunte. Tá bom? Ô, Ronaldo, eu acho que a gente pode abrir para as perguntas do pessoal, que a gente já está chegando no finalzinho. Vamos lá. E aí eu vou pedir para o pessoal do grupo de neurologia, eles já entrarem novamente, e a gente já abrir as perguntas para o pessoal. Tudo bem? Lógico. Deixa eu ver se alguém entra aqui. O povo não está gostando da gente, não, você vê. Tá deixando a gente aqui sozinho, ninguém conversa com a gente. Não tem pergunta? Vixe, Maria, se não tem pergunta é que ninguém entendeu porcaria nenhuma. Exatamente. Ah lá. Oi. Vamos ver aqui o que o pessoal mandou. Aqui os comentários, vamos lá. Eu ajudo aqui você. Aqui, Tatiana. Vocês usam a técnica de neuronavegação aí na universidade? Não no momento. A gente já está com o dinheiro garantido para isso. Equipamento, não vou falar o nome para não parecer que eu estou fazendo propaganda, mas a gente deve começar a usá-lo nos próximos meses, eu espero. Assim que a gente comprar. Um aparelho bem caro, né? Então a gente... mas no momento ainda não. Seria mais para biópsias, né, encefálicas, né? Por isso que esse tipo de aparelho serve. E biópsia encefálica também não é o tipo de procedimento que é fácil de ser feito, né? Então, invasivo, caro e arriscado para o paciente, né? Outra pergunta aqui, quais os métodos mais eficazes para identificar a síndrome vestibular além da clínica? Fez a pergunta, Cauã? Exato, Cauã Diego. Estou pensando como é que eu respondo a tua pergunta, porque síndrome vestibular não é diagnóstico. Tá? Síndrome vestibular não é diagnóstico. Síndrome vestibular ela foi popularizada como um diagnóstico por uma questão histórica de um livro de síndromes neurológicas, mas a síndrome vestibular não é diagnóstico. Pra você ter uma ideia, hoje ele está com 3 pacientes com quadros vestibulares no nosso hospital. 3, tá? Um foi, inclusive, que eu atendi ontem à noite. Um dos casos que a gente fez ressonância foi um paciente com quadro vestibular que veio com emergência ontem. O que foi o diagnóstico mesmo deste paciente com
síndrome vestibular? Foi um infarto talâmico, que uma doença cerebrovascular, né? Então, um acidente vascular encefálico, como conhecido no Brasil, no derrame, vamos dizer assim, mas uma lesão isquêmica, causando uma lesão isquêmica talâmica, apresentando como um quadro vestibular. Então, assim, minha hesitação para responder isso, não existe síndrome vestibular, que fique claro, síndrome vestibular é lenda, tá? O que tem um paciente com quadro vestibular, que a gente precisa examinar ele e determinar se o problema está no ouvido periférico ou se está no encéfalo central. E aí a gente tem um leque muito grande de diagnósticos diferenciais para um problema no ouvido e para um problema no encéfalo. E, mesmo nem nesse caso, trabalhando isso com os alunos hoje, trabalhando bastante, esse paciente, bom, então ele tem um acidente vascular encefálico no tálamo, causando um quadro vestibular. Tá? Então, você pode olhar para esse paciente tem síndrome vestibular. Se você só parar aí, tipo, o que acontece com isso? Aí, eu agradeço pela pergunta e pela oportunidade de explicar isso. Você ignora a possível etiologia do quadro vestibular. Então, neste paciente, que a gente sabe que agora ele tem um acidente vascular encefálico isquêmico como a causa dos sinais vestibulares. O que a gente fez hoje e vai continuar fazendo amanhã? A gente fez tomografia do abdômen dele, para procurar neoplasia, para procurar feocromocitoma. A gente avaliou a pressão arterial, que é a principal causa de acidente vascular encefálico em cães. A gente fez urinálise para ver se tinha nefropatia com perda de proteína. A gente fez tromboelastograma. Amanhã a gente deve fazer uma consulta com cardiologia para ver se não tem endocardite. Então, assim, tem que procurar a causa do acidente vascular encefálico, sabe? Então, assim, só para ficar claro, e até assim, nesse objetivo, eu já dei várias palestras sobre isso, sobre essa parte vestibular. A gente fez um mini curso, sei lá, alguns meses atrás, onde trabalhamos por 7 horas só nessa parte vestibular, porque, para ficar claro, síndrome vestibular não é diagnóstico. Síndrome vestibular é só um conjunto de sinais vestibulares, e sim, tem que ser feita a clínica para saber se é central ou periférico, mas aí você tem um leque bem grande de diagnósticos diferenciais e de investigações diagnósticas que precisam ser feitas para a gente chegar ao diagnóstico definitivo do caso. Tá? Perdão por me estender, mas isso... Não, tranquilo. Posso fazer só mais uma pergunta? A gente vai ficar sem algumas perguntas para responder, pessoal, por causa do horário, mas aí depois a gente passa para o Ronaldo e a gente repassa para o pessoal do grupo e a gente responde. Mas tem uma pergunta muito bacana aqui. Professor, na investigação de crises convulsivas de causa intracraniana, o senhor sempre solicita técnicas avançadas de imagem ou só em casos mais específicos? Não, muito boa pergunta. É muito boa mesmo. Aí depende do histórico do paciente e dos achados do exame neurológico, tentando ser o mais breve possível. 2 labradores de 4 anos de idade, 2 labradores vindo para a gente com histórico de crises epiléticas, crises convulsivas por 4 semanas. Tá? 2 labradores, 4 anos de idade, crise convulsiva por 4 semanas. Labrador número 1, faço o exame neurológico perfeito, exame físico, neurológico perfeito, hemograma bioquímico, tudo perfeito, as crises a cada 15 dias, cachorro normal entre as crises, completamente normal. O que a gente vai falar para a família? Olha, tudo indica que a gente está trabalhando com um caso, o teu cão tem epilepsia idiopática, epilepsia primária, epilepsia genética. A gente pode começar o tratamento, se você quiser, a gente pode esperar para ter uma frequência mais alta, tal, mas a gente pode ver com o tratamento o que acontece, e aí, se ele não evoluir de forma favorável, a gente pode fazer uma investigação diagnóstica, ressonância e líquido. Esse é o labrador número 1. Labrador número 2. Também, crise por 1 mês. Comportamento, não, tipo, de vez em quando parecia desorientado dentro de casa, não estava reconhecendo os donos do jeito normal. A gente vai fazer o exame neurológico, existem componentes do exame neurológico específicos para falar que a função cortical está alterada. Então, vamos dizer, como um dos casos que a gente atendeu aqui, com crise, também uma emergência que a gente pegou cedo, cachorro ficava com a cabeça virada para o lado esquerdo, tipo, tendência a andar para o lado esquerdo, né?
não andava em círculo, o círculo ia para os dois lados, mas tinha tendência para o lado esquerdo, déficits todo contralaterais, no lado direito. Esse paciente, com uma clínica neurológica extremamente assimétrica, sugerindo uma lesão talamo-cortical esquerda, com histórico de crises, esse paciente, assim, não pode pensar de jeito nenhum que ele tem epilepsia idiopática. E também está errado você só dar um anticonvulsivante, seja fenobarbital, alguma coisa, e esperar resultado. Porque o problema dele ele tem uma doença primária, seja um tumor, seja uma meningoencefalite, infecciosa, não infecciosa, seja o que for, mas ele tem uma doença primária que tem que ser diagnosticada e tratada, e as crises convulsivas dele são só um dos sinais clínicos dessa doença intracraniana primária. Então, a definição para nós aqui, de novo, isso é igual você falar para mim, tipo, arroz. A gente vê isso, a cada 2 horas tem um caso, com crise, com quadro vestibular, paralisado, seja o que for, cada meia hora. O histórico e o exame neurológico são ponto crítico para definir para qual dos caminhos que a gente vai. Tá? Que fique, assim, que eu espero que eu tenha esclarecido isso aí. Então, a gente faz ressonância em todos os casos? Não. Se for epilepsia idiopática, a gente achar que vamos tratar e vamos ver o que é. Ou você já está vindo com histórico de crise há 2 anos, 3 anos. Agora, se o exame neurológico indica quadro compatíveis com uma lesão estrutural intracraniana, e o exame neurológico dá essa ferramenta para nós de forma muito clara, aí a indicação, obviamente, é a imagem e, de preferência, a ressonância. Né? Tomo vai razoavelmente bem para esses casos, né, eu diria. E aí, outro aspecto muito importante, e a última coisa que eu vou falar, professor Marcos, e perdão, não pode esquecer do líquor, viu, gente? Não pode esquecer do líquor. A gente está falando em imagem aqui, mas, para vocês terem uma ideia, 3 ressonâncias hoje, 2 líquors. Dos 3 casos que a gente fez líquors em 2. De modo geral, a gente faz líquor em 80% dos nossos pacientes. Tá? Então, assim, que fique claro. Imagem e líquor andam juntas. Tá? O líquor tem uma sensibilidade muito maior que, inclusive, ressonância de 3 Tesla de alto campo para meningoencefalite, independente da causa. Tá? Então, que fique claro. A investigação neurodiagnóstica correta tem que incluir a análise do líquor. É aquilo que a gente falou no começo, né? Não é só, vou fazer um raio-x. Não, eu vou associar dentro de um exame semiológico todos os procedimentos necessários. E a patologia clínica, a avaliação de líquor, ela tem que fazer parte da nossa rotina. Às vezes a gente está com uma suspeita, e vamos levar para o abdômen, nada a ver com neurologia. A gente está com uma suspeita de um processo neoplásico, e um filtrado neoplásico, a gente faz a coleta lá, abdominocentese, manda o material para o laboratório, vem celularidade neoplásica, ajuda a gente para caramba. A gente tem que fazer o exame completo. E todas as áreas estão envolvidas, não tem como a gente escapar. Ronaldo, queria te agradecer demais pela presença, tá? Pessoal, peço desculpas por a gente não conseguir responder todas as perguntas agora. Rayane, por favor, recolhe essas perguntas para a gente, por gentileza. Ronaldo, a gente pode te passar depois? Pode. Eu responder outra história. Não, poder, com certeza. Agora, falar que eu vou responder, todo dia... Quando puder, qualquer coisa, a gente senta no coffee break, a gente vai pegando a resposta, mas eu te agradeço. O mais importante em Ribeirão, semana que vem, a gente conversa e tudo, porque... Sim. E que não é má vontade, viu, gente? O povo manda e-mail para mim e diz, mas você não responde. Gente, eu não respondo. Não dá tempo. Eu não respondo o teu e-mail, eu não respondo a imensa maioria dos 120 que eu recebo por dia. E, Ronaldo, não dá tempo e a gente entende. Ou eu opero e trato e diagnostico o cachorro. Então, assim, não tem muito o que fazer, sabe? É 120 e-mails que eu recebo por dia. Mensagem no Instagram. Você ignora? Sim, ignoro. Porque se eu vou responder todo mundo, eu vou fazer o quê da vida? Eu não trabalho mais. E assim... a pós-graduação, eu sei que funciona diferente aí. Que o professor, o pesquisador, ele tem que ter um grant para poder aceitar os pós-graduandos. Mas você também entra nessa seara de pós-graduação? Sim. Mas é que você falou, diferente, né? Bem diferente. E é mais um trabalho, né?
Não, mas mais é muito diferente aqui, porque o foco aqui, para ilustrar, o foco nosso é o hospital, é a rotina clínica, é a educação dos residentes, é a educação dos veterinários na rotina clínica. Então, pós-graduações aqui na América do Norte, elas são consideradas praticamente quase que irrelevantes, sabe? Muito diferente do Brasil. Seja estrito sensu, lato sensu. Tipo, lato sensu, esse curso de especializações, isso não existe na América do Norte. Isso não existe, tá? Isso não existe. Tá? Isso tem na fisioterapia, acupuntura, um ou outro, uma coisa raríssima aqui. Mas mesmo assim, mestrado e doutorado, eles são considerados títulos de pesquisadores, não de clínicos. E que nem, só para ficar claro, por que eu sou professor nos Estados Unidos? Como é que eu vim para cá? Eu fui convidado, mas por que eu fui convidado? Eu fui convidado porque eu tinha o diploma do colégio americano, que para você ter o diploma do colégio americano, você tem que fazer 3 anos de residência e passar por 7 provas. Ninguém se auto-intitula especialista aqui, isso não existe. Não, vai um curso um fim de semana por mês, eu sou tal coisa. Não existe isso, tá? E mestrado e doutorado não te põe na rotina clínica de 12, 14 horas por dia de atendimento. Então não vale nada aqui. Aqui não vale nada, que nem assim, você catar o livro aqui, ó, qualquer livro de quem for aqui, o cata aqui, ó, Bonagura, Wettinger, esses caras têm mestrado? Não. Tem doutorado? Não. O que eles têm? Eles têm os diplomas dos respectivos colégios das áreas deles. Então é muito diferente no Brasil. Então, assim, aqui eu oriento, tem a Marília, que eu trabalho com a gente, é pós-doutoranda, mas o que eu tenho que orientar é o residente. Sim. E aí o residente vai fazer pesquisa clínica, vai publicar, que minha residente agora no congresso do Aquivim, ela apresentou o trabalho, né, do trabalho da residência dela, que antes, o mestrado, para você ter uma ideia como o valor é tão pequeno aqui, durante os 3 anos da residência, fazia umas matérias, outros fazia uma pesquisa e já saía com o título de mestre. Tá? Mas assim, ninguém aqui, nenhum veterinário, em situações normais, vai parar a vida para fazer um mestrado, porque não ganha, na verdade é mal visto, ser bem sincero. Sim, O doutorado também não é, e é outra coisa, só para encerrar isso aí, para você ter uma ideia, só para encerrar, para mostrar como é que é muito diferente. O aluno, quando termina o colegial, né, o high school, ele entra no bacharelado. Quem me acompanha no Instagram viu, até minha filha se formou agora no bacharelado dela, agora em maio. Então, 4 anos do bacharelado geral. Depois do bacharelado é que vai se entrar na veterinária. Mas, assim, é muito difícil entrar na medicina veterinária aqui. Pouquíssimos conseguem. Então, o que o cara consegue, o que muita gente faz, mas muito, não é pouca não. Depois de fazer o bacharelado, ele vai fazer mestrado e ele vai fazer doutorado. Então, um monte de aluno meu, não veterinário, antes de entrar na veterinária, eles aplicam para entrar na veterinária já com PhD e já com mestrado e com publicações na área da veterinária para conseguir melhorar o currículo deles para conseguir entrar na veterinária. Então, assim, já teve turma de 5, 6 alunos que eu estou no rodízio clínico que tem um com doutorado e um com mestrado. Mas estão alunos da veterinária, sabe? Isso não existe no Brasil. Então, para mostrar como o sistema ele é completamente diferente. Então, até aproveitando, gente, porque não manda mensagem para mim que eu não vou responder mesmo. Tipo, mas você pode explicar como é que é aí? Não vou explicar como é que é aqui. Já estou falando isso agora. Mas eu gravei. E eu gravei por isso. Tem 3 vídeos no meu Instagram, falando como é a medicina veterinária nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com a medicina veterinária brasileira. Não me pergunta de mestrado aqui. Não fala de internato. É muito diferente. Então, se você tem interesse em conhecer os Estados Unidos, que nem estágio, essas coisas, está tudo explicado naqueles vídeos, dá uma olhada. Depois de assistir o vídeo, se tiver dúvida, me manda mensagem e aí a gente vai tentar, quem sabe. Se você conseguir responder, fica tranquilo. Mas é muito diferente, viu, gente? É muito importante que fique claro isso aí. Tem diferenças muito, muito grandes. Em tudo, desde entrar antes na veterinária, como eu estou falando, até depois da veterinária. Sim. Tá bom? Ronaldo, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado
pelo conteúdo que você trouxe para a gente. Prazer. Quero agradecer o pessoal do Ageneuro. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando a Liga junto com vocês. Agradecer aos meus meninos da Liga e meninas. Obrigado, gente. E a todos que estão aqui presentes, né? Rihanna, a gente só tem que agradecer a quantidade de gente que esteve aqui junto com a gente essa noite. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado. Gostaria de agradecer vocês também pelo tempo disponibilizado. Agradecer em nome do Ageneuro e do Live também. Com certeza foi muito gratificante e espero que vocês estejam aí com a gente na próxima também, estão convidados. Muito obrigada. Posso dar um recadinho só antes de terminar? Pessoal, Sim. dia 14, 15 e 16 de julho, em Ribeirão Preto, segunda conferência de imaginologia veterinária. O professor Ronaldo vai estar lá presente com a gente com 3 palestras excelentes. E aí, quem quiser conhecer ele pessoalmente, quiser saber um pouquinho mais de neuroimagem, aprender de verdade, ainda dá tempo. 1 semana para fazer a inscrição. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom, pessoal, complementando aí o convite do professor Marcos, do dia 14 ao dia 16 de julho, em Ribeirão Preto, a gente vai ter a segunda Conferência Internacional de Imaginologia Veterinária, com o tema de diagnóstico por imagem na ortopedia e neurologia em pequenos animais. O link foi enviado no chat do site da FUNEP, onde vocês encontram mais informações e podem comprar os ingressos. Bom, pessoal, a gente está disponibilizando para vocês um cupom de 10% off da fibra cirúrgica. O cupom é EVENTOS10, que garante 10% off em todo o site, exceto na linha Litman. Agora a gente vai dar início ao nosso sorteio. Lembrando que são 3 cursos introdutórios de fisioterapia e ortopedia veterinária da Mundo à Parte. Relembrando as regras, você tem que estar inscrito na palestra, se manifestar no chat caso for sorteado, curtir o post oficial no Instagram, seguir as páginas geneuro_USP, live.fzea.usp, mundoaparte.universidades e fibra cirúrgica. Compartilhar o post no Story e marcar o Geneuro. Contas privadas podem tirar print e enviar no direct. Agora eu vou compartilhar com vocês minha tela. Só um minutinho.
Então, vamos lá. Axa Cristina Carvalho Santos, Melissa Vage Latorre e Eduardo Burgarelli. A gente vai conferir as regras e já dar o resultado aqui para vocês. Só vou pedir, por favor, para quem for sorteado, para mandar o arroba do Instagram aqui no chat, para facilitar um pouquinho para a gente conferir as regras.
Bom, pessoal, como só a Melissa se manifestou, a gente vai sortear mais 2 nomes. Vamos lá. Heloísa Helena de Alcântara e Nayara Cristina Soares. Só um minutinho. Bom, pessoal, como a maioria das pessoas já saiu da transmissão, então a gente vai checar quem entrou pelo formulário de presença mesmo. Então, eu gostaria de parabenizar aos ganhadores, a gente vai entrar em contato com vocês. E muito obrigada pela presença. Gostaria de agradecer a todos vocês. E espero contar com vocês no nosso próximo evento, no nosso próximo semestre. E muito obrigada.